Boa tarde, alunos do oitavo ano, A e B, do José Geraldo. Hoje a gente vai trabalhar as atividades, a correção das atividades. Alguns alunos postaram pedindo para corrigir, para tirar as dúvidas, que ficou ali pairando em algum momento deles ali, na hora de resolver as atividades. Então vou com vocês resolver a atividade do capítulo 7 na página 193, da 193 a 195, ok? Então, as atividades dessa semana que eu mandei e da semana anterior, ok? Então, na primeira questão, que aqui aplique seus conhecimentos, então, na primeira questão diz o seguinte: duas canetas de tubo de plástico, tem aqui um pincel, duas canetas de tubo de plástico, foram atritadas em um pano de lã. Aí o que é que ele pergunta? Se aproximarmos essas duas canetas, elas vão se atrair ou se repelir? Por quê? Então, quando você atrita essas duas canetas no pano ou numa lã, o que é que vai acontecer? A lã vai ceder elétron para as duas canetas. Certo? Então a lã cede, o pano aqui cede elétrico para elas. Então agora elas ficam com cargas elétricas iguais. Então cargas elétricas iguais, o que é que faz? Elas repelem ou se atraem? Elas vão se repelir, certo? Elas vão se afastar, porque ficaram com cargas iguais, a mesma quantidade de cargas iguais. Então ela vai se repelir. Ok? Se por acaso ela ficasse com cargas elétricas diferentes, vamos dizer aqui positiva e aqui negativa, elas faziam isso aqui, se atraíam. Então na hora que eu estou esfregando isso aqui, esse tecido ou uma flanela ou um pano passa os elétrons para eles. Então eles vão ficar com a mesma carga elétrica. Então eles vão o quê? Repelir, certo? Eles vão se afastar, ok? Na segunda questão diz o seguinte: o que acontece quando ligamos ao solo um condutor elétrico, um corpo eletricamente carregado? Então isso ocorre em aparelhos, Eles colocam lá uma barra de ferro, de bronzezinho lá, e vai haver o excesso de cargas elétricas, vai descer por aquele condutor ali, certo? Evitando que fique supercarregado aquele aparelho e venha prejudicar, queimar, ou trazer algum dano maior. Então, nesse caso, o que é que vai acontecer com esse corpo? Quando você liga esse corpo ao chão, ou vice-versa, o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer descarga elétrica. Então vai haver a descarga, então o excesso vai passar ali, Isso ocorre com os para-raios. Você vê que tem um fio que vai até o chão. Na hora que bate lá, aquela descarga elétrica vai para a terra aqui, certo? Até chegar à terra. Então vai ocorrer o quê? O corpo ele vai se descarregar, Com isso vai evitar, como eu falei na estante, uma sobrecarga, ou a queima de alguns aparelhos, ou até prejudicar a própria casa. Okay? Se esse corpo for isolado, tiver um plástico isolante, então ele não vai acontecer ele não vai perder essas cargas não, Ele vai continuar carregadozinho ali, mas dessa forma, ele vai descarregar, ok? Na terceira questão diz o seguinte, um garoto esfregou um pente, vamos dizer que isso aqui seja um pente, esfregou o pente várias vezes no pedaço de lã, várias vezes no pedaço de lã. E depois aproximou-se de um fio de água. Você liga aquela torneirazinha, só aquele fiozinho de água bem fininho, de um filetezinho de água. Então, o que aconteceu? Então, na hora, vamos dizer que isso aqui seja o fiozinho de água, certo? Então, eu esfreguei aqui o pente no lã, eu falei no instante o que acontece? A lã vai ceder elétrons para o pente. Então o pente vai ficar eletrizado. Na hora que você vai encostando aqui, no fio de água, o que é que vai ocorrer? Ele vai atrair, certo? Porque aqui, tem cargas diferentes, certo? Aqui ficou eletrizado com cargas elétricas negativas e aqui com cargas positivas. Então o que é que vai acontecer? O filetezinho, vai atrair aqui, vai ser atraído, certo? Pelo pente aqui,
certo? Vai ser atraído. Aí ele pergunta, como você explica esse fenômeno? Esse fenômeno é chamado, lembra que eu falei, da indução. Né? Nós temos dois tipos de atrito, por indução e por contato. Por indução é aquela que você não encosta, certo? Por indução é aquela que você não encosta. Por contato, essa daqui, ó. E ó, da caneta esfregando na lã, o pente no cabelo, então isso aí é por contato. Essa aqui é só por indução, ó. Não ocorre o contato entre eles, certo? Como isso aqui tem cargas elétricas negativa e aqui positiva, a carga elétrica negativa que se repele vai para um lado e a carga positiva vem para o outro. Por isso que o fiozinho ó, fica assim, ó. Né? Você vê aqui no desenhozinho do livro, né? A fotozinha aqui, que ele ficou um pouco aqui, ó, virado. Não, ele foi atraído. Ok? Na quarta questão diz o seguinte, ó. Indica as afirmativas verdadeiras, aquelas que são corretas, né? Para indicar. Então vamos lá em si. Letra A. Cargas elétricas do mesmo sinal se atraem e cargas elétricas de sinais opostos se repelem, certo? Olha o que ele pergunta aqui na letra A. Cargas elétricas do mesmo sinal se atraem. Mesmo sinal se atrai? Não. Ela se repele, ó, se repele. E cargas elétricas de sinais opostos se repele? Não, ela se atrai, certo? Então essa aí está totalmente errada, né? Sinais iguais, ele ó, se repele, sinais contrários, ele se atrai. Então a letra A é falsa, né? Nada de assinalar essa daí. Na letra B, ele diz, ao atritarmos um pente de plástico numa flanela aqui, ó, o tecido e o pente adquirem cargas elétricas de sinais opostos? Sim. Ó, antes de eu atritar, isso aqui estava neutro, ó, certo? Mas na hora que eu fiz aqui, os elétrons da flanela aqui, ó, do pano, do tecido, passou para a caneta. Então ele ficou com carga positiva e esse aqui com cargas negativas. Então vai ocorrer aqui diferença de cargas elétricas. Então nesse caso aqui, o tecido e o pente adquirem cargas elétricas de sinais opostos, positivo e negativo, verdadeiríssimo, certo? Pode assinalar a letra B de bola. Letra C, nos corpos com carga negativa, o número de cargas negativas é maior que o número de cargas positivas? É, certo? Olha, eu falei, quando aqui, ó, tá positivo, a quantidade de cargas elétricas e positiva e negativa são iguais, mas na hora que eu faço isso aqui, ó, passa cargas elétricas do tecido para a caneta, então ele ficou com mais cargas negativas. Verdadeiro. Letra C, corretíssima. A letra D de Deus, nos corpos eletrizados positivamente, há o mesmo número de cargas elétricas positiva e negativa? Não. Né? Quando ele é eletrizado, ele fica com cargas elétricas diferenciadas. Né? Fica com mais carga negativa e menos carga positiva. Ou ao contrário. Certo? Então a letra D está errada. Na eletrização por contato, ó. Contato, falei nesse tanto, indução é aquela afastada, indução, vai induzir, eu vou lhe induzir sem precisar pegar em você, né? Então por contato, ó, é aqui, ó, por contato. Na eletrização por contato, a letra E, viu? Na eletrização por contato, um corpo neutro adquire carga de mesmo sinal do corpo eletrizado? Sim. Quando esses corpos aqui, ó, estão eletrizados, o que é que vai acontecer? Esse aqui está eletrizado, ó. Esse aqui está neutro. Na hora que eu encosto aqui, o que é que vai acontecer? Essas cargas negativas vai passar para ele e eles vão ficar com a mesma cargas elétricas negativas aqui, ó. Certo? Então esse daqui que estava eletrizado passou por esse daqui, ó, na hora do atrito aqui. Então eles vão ficar com aquelas cargas elétricas negativas. Se por acaso fosse cargas elétricas positivas, ia ficar também. Ok? Então a letra E correto. Pode assinalar. Na eletrização por contato, um corpo neutro adquire carga da mesmo sinal. Já falei, né, agora, foi? Desculpa. Letra F. Na eletrização por indução, dois corpos ficam com cargas elétricas de sinais contrários. Sim. Certo? Por indução, ó, eles ficam com sinais de cargas contrárias. Olha, lembra da água, do filetinho de água.
Quando eu cheguei aqui com essa carga aqui negativa, o que foi que aconteceu com esse filetinho de água? Ó ele aqui, ó. Ele foi atraído. Então, ele só atrai quando as cargas elétricas são contrárias. Certo? Foi o contrário. Então, nesse caso aqui, a letra F, ó, positivo, está verdadeiro. A letra G. Aumentando-se a distância entre duas cargas elétricas, a força de atração ou de repulsão entre elas também aumenta? Falso. Né? Quanto mais distante você ficar daquele corpo, menos atração. Certo? Menos atração. Não existe. Né? Nem atração, vai diminuindo. Atração e repulsão. Então, é como se eu estiver perto de você, então eu sinto o seu calor. Se você ficar mais distante, ou vamos dizer a voz, né? Você fala comigo, eu estou perto de você, eu estou sentindo, mas você vai se distanciando cada vez mais. Se você chegar lá numa esquina, a um quarteirão de distância, eu não vou lhe escutar. Né? Posso escutar algum barulhozinho, mas não vou escutar. Então, quanto mais distante, né, vai diminuir, não vai aumentar. Então, isso aí é falsa. Então, pessoal, na quarta questão, as verdadeiras, as corretas, para você assinalar a letra B de bola, C de casa, E de elefante, F de foca, certo? Então são essas as letras. Quinta questão, né? Diz o seguinte, aí cada balão na figura abaixo, né? A figura 7.32, o que é que ele diz? Foi friccionado, é isso aqui, ó, o atrito, ó, friccionado, ó, frixei, com uma flanela de lã, né? Os balãozinhos foram friccionados com a flanela de lã. Depois da fricção foram pendurados por um tempo. Eles ficaram afastados um do outro, como indica na figura que vocês estão vendo aí embaixo da mesa, né? Ficaram afastados. Explica por que isso aconteceu. Olha, é o caso que eu falei na estante das canetas. Né? Vocês têm o balãozinho ali, pegou uma flanela, esfregou um ali, ó, friccionou uma, fez o atrito, pegou outra também, fez o atritozinho. O que foi que aconteceu? A flanela passou os elétrons para os balãozinhos. Como os balões ficou eletricamente negativo, os dois, olha o que aconteceu com eles, ó, se afasta. Você pode fazer isso aqui, ó, ele faz isso aqui, ó, certo? Pode encostar com soltar, ele faz isso aqui. Por que que eles fazem isso aí? Porque eles estão com cargas elétricas iguais, idênticas, semelhantes, ok? Por isso que eles se afastaram, porque a flanelazinha passou elétrons para o balão. Então eles ficaram com cargas elétricas iguais, e aí foi o que ocorreu com eles? Eles se repeliram, certo? Se afastaram, ok? Deixa eu ver aqui. Sim, aqui tem a sexta. Já ia virando a página. Sexta questão. Às vezes passamos um pano seco em uma janela, né? Limpando a janelinha, né? Limpando o vidro aí do celular. Seco em uma janela ou em um tampo de vidro. E logo em seguida essa superfície está coberta de poeira novamente. Como você explica isso aí? Né? Então você pegou um panozinho, ó, vamos dizer que aqui seja um vidro, né? Passei aqui o panozinho, ó, limpei, deixei limpinho, acho que daqui a pouco quando eu volto tá cheio de sujeira. O que foi que ocorreu aí? Olha, o mesmo caso, só muda o exemplo, é o mesmo caso das duas canetazinhas, ó, e dos balãozinhos, né? A flanela, quando você passou o pano, ela passou os elétrons para o vidro, a poeira ali que tinha cargas contrárias a ela foi atraído. O vidro aqui, vamos dizer que a minha mão seja o vidro, ele ficou com carga elétrica, eletrizado, né? Ficou eletricamente negativo. A poeira aqui, ó, positiva. O que é que aconteceu? Positivo com negativo, o que é que ocorre? Atrai. Certo? Ó, positivo com negativo, ó, se atraiu. Então você limpa, a poeira vai surgir. Devido ao quê? A diferença de cargas elétricas. A diferença de cargas elétricas. Ok? É só lembrar da caneta. Mudou só o exemplo, mas se você raciocinar, parar e ler direitinho a questão, né, você vai ver que é o mesmo procedimento. Certo? É o mesmo procedimento. A sétima questão, né, diz o seguinte, sétima, por que os fios de cobre da figura abaixo precisam ficar envolvidos por um plástico? Né? Você vê os fios da sua casa,
né, os fios de uma televisão, de um ventilador, né, de uma central de ar, o fio do carregador do seu celular, eles têm que estar com aquele plásticozinho ali. Mas aí é para dar boniteza, porque tem um vermelho, tem um branco, tem um preto, né, tem cinza, tem pela cor ali também, eles podem identificar a carga positiva e negativa, os eletricistas, os entendidos, habilitados, né, quando sou muito habilitado nesse negócio de eletricidade, né, para fazer em casa. Então, o plástico, o que é que mais é o plástico? O plástico é um isolante, certo? Ele está ali para isolar o cobre que está ali dentro. Porque se você deixar aquele fio ali desencapado, na hora que triscar um no outro, vai ocorrer um curto-circuito, né? Isso aí vai o quê? A resistência elétrica vai, diminuir e a corrente vai passar. Com isso vai haver um aquecimento. E esse aquecimento pode causar problema nos aparelhos, né, danificar os aparelhos, né, como a gente fala, queimar os aparelhos e pode até incendiar a casa, certo? Então, os fios que você encontra, você está vendo aí um ventilador, a sua televisão, o cabo do carregador do seu celular, é bonitinho ali, é para proteger, ele serve como um isolante elétrico. Certo? É a mesma coisa se você pensar, e por que é que o portão das nossas casas, né, tem que estar pintado? Pela estética, né? Bonito, pela estética, mas não é só isso não. Aquela tinta ali, tá protegendo o seu portão, né? Qualquer um armário que sua mãe tem de ferro, né? De aço, sei lá, ele tá protegendo aquele portão de quem? Sabe de quem, do oxigênio. Do oxigênio. O oxigênio é bom demais, Com o oxigênio a gente produz energia nas nossas células, né? Porque quando ele chega nas nossas células, vai haver a oxidação ali, a quebra dos nutrientes. E aí, a gente ele libera energia para a gente fazer todas as nossas atividades que a gente faz durante o dia, correr, brincar, estudar, namorar, seja o que for, né? Então aquela tinta no portão é para proteger, né? Ele tem uma semelhança com o plástico, é para proteger do oxigênio, para que não ocorra oxidação. E se ocorrer a oxidação, vai enferrujar. Você vê que no local onde não tem tinta, começa a enferrujar. Porque na hora que cai uma gotinha de água, a água que você está lavando ali, a água da chuva, vai enferrujar o portão. Certo? Então é bonito, né? Dá uma aparência bacana, mas é para proteger também. É um isolante, né? Oitava questão, diz o seguinte, um estudante afirmou que sua borracha era eletricamente neutra, porque não possuía cargas elétricas positivas nem negativas. Pronto. No primeiro caso aí é o seguinte, todo corpo, seja ele um plástico, certo? Seja ele uma borracha, seja ele uma pedra, seja ele uma madeira, ele tem cargas elétricas, certo? Eles têm cargas elétricas, ok? Tanto positiva como negativa. Só que como ele não deixa que esses elétrons que chegam aqui, se eu pegar essa caneta aqui, esse pincel aqui, e colocar numa tomada, não faça isso pelo amor de Deus, os elétrons vão ficar aqui, eles não têm mobilidade, certo? Porque isso aqui, ele não deixa que as cargas elétricas se movimentem, chegue à minha mão, certo? Então ele vai ficar aqui, certo? Nesse movimentozinho aqui, não vai, enquanto que um ferro não, eles são bons condutores de eletricidade, na hora que bate aqui ele faz isso, caminha. Então nesse caso todo o corpo, uma borracha, um plástico, certo? Você colocar um tecido, ele tem cargas positivas e negativas. O que vai ocorrer é que ele não deixa essa carga se movimentar, certo? Não deixa se movimentar até o fim. Aí ele diz, né, mais adiante, utilizando seu conhecimento sobre a estrutura da matéria, indica o erro e a afirmação que eu falei nesse instante, né? Toda carga, errado o que ele falou aqui, dizer que não possui sim, ok? Possui carga positiva e negativa, certo? Só que ele é considerado neutro porque esses elétrons eles não circulam, né? Eles não vão se movimentar ali, ok?
E um corpo neutro, quando ele é neutro, é porque ele tem a quantidade de cargas positiva e negativa. Certo? Neutro é quando ele tem a carga, se ele tiver 5 elétrons, vai ter 5 prótons. Se ele, esse próton sim está lá no livro, eu passei para você naquelas explicações do vídeo. Se ele tiver 10 elétrons, ele vai ter 10 prótons. Então isso aí chama-se um corpo neutro. Certo? É como se você, tem duas pessoas discutindo, você não é Antônio nem é Pedro. Eu sou neutro. Então porque você é um lado e não é nem um lado nem o outro. Você é neutro, você não tomou partido. Certo? Você é uma pessoa neutra nessa conversa aí. Ok? Agora vamos para a nona questão. Cada esquema mostra uma lâmpada ligada a uma pilha, né? Na letra A você vê um fiozinho em cima da pilha e vai até uma lâmpadazinha pequenininha. Na letra B a mesma coisa, só que puxa 2 fiozinhos, né? Aqui, e ele só está num polo. Vê que o primeiro fio só está num polo, né, na parte de cima. E o segundo fio também, que é a letra B, só está, apesar de ser 2 fios, está só no polozinho também. Né? Cada esquema, uma lâmpada ligada a uma pilha por um fio condutor de um modo diferente. Né? Na letra C, você vê que um fio está ligado na parte de baixo, né? E ela se liga à lâmpada, só que essa lâmpada aqui está em contato com a pilha, certo? Você vê que as outras não têm contato com essa parte de baixo aqui. É como se você pegasse uma pilhazinha e só colocasse de um lado aqui desse controle, não colocasse desse outro lado aqui. Isso vai funcionar de maneira alguma, não vai funcionar. Certo? Tem que ter os 2 contatos aí. Aí na letra A, o que é que ele pergunta? Em qual das 3 montagens A, B e C a luz vai acender? Na letra C. Aí ele justifica, porque o fio condutor está em contato com os 2 polos da pilha, né? O polo de baixo e o polo de cima, né? E isso, e com a pilha aqui, com a lâmpadazinha em contato aqui, faz com que ele acenda. Então as lâmpadas, para acender como controle aqui, tem que estar em contato com os 2 polos, o polo negativo e o polo positivo. Se você pegar uma pilhazinha, você vai ver, tá lá um X e tá lá um sinal de menos, polo positivo e polo negativo. Então a lâmpada que vai acender é a letra C, né? C de casa, porque o fio condutor está ligado aos 2 polos, o polo positivo e o polo negativo, né? Fazendo um circuito entre eles dois. Na letra B, diz o seguinte: se trocássemos o fio condutor por um fio de algodão, né? Um algodãozinho da unhazinha, né? Do ferimento, de algodão, a lâmpada se acenderia em algum esquema? Por quê? Não. Né? Nenhum dos 3. Ele não vai acender no A, ele não vai acender no B, ele também não vai acender no C. Por que isso aí? Porque o caso do algodão, ele não conduz eletricidade. Ele não é um bom condutor de eletricidade. Vai ficar, como eu falei, com o plásticozinho aqui, a madeira, os elétrons vai ficar aqui. O que é conduzir? É levar isso aqui para cá, Os elétrons estão aqui, faz isso, é conduzir, certo? Olha, eu faço assim, ele está conduzindo, os elétrons agora estão ordenados um atrás do outro, não. Eles estão indo na mesma, ordenado quando eles falam, porque estão indo na mesma direção. Só que eles vão assim, certo? Eles vão assim, se misturando, certo? Agora, por que ele fala? Eles estão ordenados, porque eles estão indo na mesma direção. Ordem unida. No tiro de guerra, você marchar na mesma direção, ok? Então, no caso, na letra B, nenhum vai acender, porque o algodão não é bom condutor de eletricidade, não vai conduzir eletricidade, ele é um isolante. Né? 10ª questão, ok? Na 10ª questão diz o seguinte, calcule a corrente que passa por uma lâmpada de 120 ohms, né, de resistência sobre uma tensão elétrica de 120 volts, ok? Olha, aqui nós temos a fórmula, e você viu na última aula, né? O U aqui da fórmula
é a DDP, diferença de potencial ou tensão elétrica. O R, resistência. O R é a resistência. O caso do I aqui é a intensidade, ok? Intensidade. A tensão, a unidade de medida deles é o volts. No caso da resistência é ohms. E o caso do I você tem no livro também. A unidade de medida deles é o ampero, ok? Então aqui nós temos, ó, tensão é igual a resistência vezes intensidade, ok? Olha aqui, ó, tensão é igual a resistência vezes a intensidade. É o que a gente vê na matemática, né? A física tem a matemática também, certo? Você vai ver isso lá no 9º ano, né? E você vai ver isso muito lá no ensino médio, né? A matemática dando, por isso que é bom você prestar atenção nas aulas de matemática, porque você vai precisar muito. Aquele negócio de um membro para o outro vai precisar muito multiplicar, dividir, certo? A matemática está inserida na físicazinha aí. Olha, de acordo com os dados que ele me dá aqui, ó, professor de matemática, ó, os dados aqui, os valores. Os dados que a gente fala é os valores aqui. Então aqui a fórmula, ó, tensão é igual a resistência vezes o quê? A intensidade. Resistir, diminuir aquela carga elétrica, né? A intensidade ali, porque senão vai danificar o aparelho ali, vai prejudicar. Aí ele pergunta, qual é o valor aqui da tensão? Onde é que ele está dizendo aqui? O valor da tensão aqui, ó, já no fim, ó, é 120 volts. Volts porque é a unidade de medida. No lugar do U foi substituído 120. Lembra a professora de matemática falando? E o professor é substituir a letra pelo valor. Pronto, ó. Ó, U agora vai ser 120. Vai ser igual. Quanto é a resistência? Vamos lá. A unidade de medida de resistência é ohms. Vamos lá. Olha, está dizendo aqui. A resistência da lâmpada é 120 ohms. Olha, no lugar do R, eu vou colocar 120. Tá vendo? Ó? A letra U desapareceu, se transformou em 120. A letra E desapareceu, mas se transformou em 120. Agora, qual é o valor de intensidade? Não tem. Olha, mas aqui está dizendo, calcule a corrente, né? É a intensidade da corrente elétrica, certo? Então a intensidade aqui. Pronto. Olha, aqui eu vou deixar igual, vou multiplicar esse por esse aqui, porque aqui é uma multiplicação, vai ser 120 é igual a 120i, certo? 120 é igual a 120i. O que é que vai ocorrer? Olha, a incógnita, aquela que a gente está tentando descobrir o que é, aquela variável, né? Ela está do lado errado, ó, certo? Ela está do lado, aqui você olhando, ela está do lado esquerdo, ó. Você olhando, ela está do lado esquerdozinho aqui, ó. O que é que vai ocorrer? Tinha aqui no primeiro momento. Ela está do lado esquerdo aqui, ó. Certo? Então, o que é que vai acontecer? Essa variávelzinha aqui, ela tem que vir para esse lado aqui. E esse 120 para o outro aqui, a gente vai inverter. Como eles têm, ó, sinais iguais aqui, a gente vai só inverter, né? Inverter de membro. Esse primeiro membro vai para o segundo e aquele que está no segundo vai para o primeiro. Só inverter aqui, ó. Inverter, pronto, ó, tá aqui. Porque esse I não pode estar do outro lado, né? Vai ficar ao contrário, vamos dizer, 60 igual a I, não pode. Tem que ser I igual a 20. É como aquela da professora fala, 2x igual a 20. Né? Aí vai ser x igual a 20 dividido por 2, x vai ser igual a 10. Aí já pensou, 10 igual a x? Não pega, né? Fica até feio pronunciar. X, ó, como fica bonito, x igual a 10, né? Por quê? Tá no lugar certo. Olha agora, e, né, a intensidade vai ser igual. Como aqui a gente está multiplicando, qual é o inverso da multiplicação? É a divisão. Olha a matemática aí, gente. Presta atenção nas aulas da professora e do professor, certo? A professora disse, olha, qual é o inverso da multiplicação? É a divisão.
Qual é o inverso da adição? Subtração. Olha como é importante hoje. E vai ser, olha o que eu estou lhe dizendo, vai ser importante no nono e lá no ensino médio. Né? Que um dia vocês saem daí, vão para o ensino médio, aí vocês vão dizer, eita, bem que falaram, eu não estava nem aí. Olha o nem aí como peca muito. Pronto, aqui eu tenho o inverso da divisão e a multiplicação. Então, intensidade vai ser igual 120 dividido por 120. Né? Cancelando aqui para facilitar, 12 dividido por 12 vai ser igual a 1. Então, intensidade vai ser igual a 1 ampero. Esse A aqui, esse A não é de Aécio não. Esse A é a unidade de medida de intensidade. Unidade de medida de intensidade, chamado de ampero. Certo? Olha, você vai ouvir isso muito. Ampero, ohms, volt. Você vai ouvir muito isso aí, ok? Se alguma dúvida, vá repetindo o vídeo devagarinho e você vai chegar às suas conclusões. Pessoal, agora nós temos a 11ª questão. A 11ª, aqui nós temos dois esquemazinhos. Né? Você lembra da que a gente falou as lâmpadazinhas em série? Né? Em série é aquela que é ligada direto. Passa assim, fica assim, igual a corrida de Fórmula 1. E aquela em paralelo. Né? Paralelo, cada um tem a sua, é independente as ligações aí. Certo? É independente. Porque, vamos dizer, se na sua casa as tomadas fossem em série, na hora que você ligasse essa tomada aqui, todas as lâmpadas iam ligar. A lá da garagem, a lá da rua, a do banheiro, ia ligar todo mundo. Como nesse caso aí, a gente dentro de casa, a ligação é em paralelo, quando você liga a lâmpadazinha, né, liga a tomadazinha do banheiro, só acende a lâmpada do banheiro. Você acende da cozinha, só a da cozinha. Você liga a televisão, só a televisão liga. Né? Já pensou se fosse sincero, na hora que você ligasse a televisão, tudo na sua casa ligava. Era ventilador, era raio, era a lâmpada. Né? Na hora que você desligasse a televisão, até a geladeira desligava. Né? Então, não é dessa forma. Então, aqui nesse caso, nesse esquema, nós temos a primeira, a letra A, você vê que é em série, o fiozinho passa, sai de uma bateria e passa por todas as lâmpadas aqui. Na letra B, ela é em paralelo, porque o fio sai da bateria, porque é a bateria que fornece energia. Né? Na hora ele sai, passa pela primeira lâmpada, isso não é porque ele está em sequência diferente, não. Ela está em horizontal e a outra está em vertical, não, isso tem nada a ver. Certo? Essa outra também podia estar horizontal, certo? Olha, mas ela passa pela primeira, e você vê que o fio vai para a segunda e vai para a terceira. Do outro lado também, passa pela primeira, passa pela segunda, passa pela terceira, até chegar na bateria, o fornecedor de energia, ok? Então, a primeira, para a gente ver, a primeira é em série, a segunda é em paralelo, certo? Então, vamos lá. Letra A. O que acontecerá às lâmpadas da instalação A do primeiro esquema se uma delas queimar? Por quê? Se uma lâmpada dessa aqui queimar, vamos dizer que queimou a primeira aqui do lado esquerdo. As outras duas, mesmo estando ligadas do outro lado, elas não vão acender. Lembra que eu falei? Tem um lado positivo e negativo, só um lado. Então, na hora que ela queimou aqui, ela interrompe a passagem da corrente elétrica. É como você está aqui, com essas três pincéis aqui, né? Esse passa para esse passa para esse. Esse daqui só vai receber energia porque esse daqui vai transmitir, desse para esse. Se eu tirar esse pincel daqui, esse aqui vai receber energia, mas não vai passar para esse daqui. Ele não vai fornecer energia de jeito nenhum. A mesma coisa, nenhuma vai acender, porque não vai ocorrer passagem de cargas elétricas. Né? O circuito ficou parado ali. Né? Não vai funcionar. Interrompeu a corrente elétrica ali. Né? Interrompeu. Na letra B de bola. E as lâmpadas da instalação B? Elas vão acender? Vão. Certo? As lâmpadas da letra B, elas vão continuar acesa, porque o circuito elétrico aí, ele é chamado de fechado, certo? Então, mesmo a lâmpada dessa aqui, vamos dizer que essa segunda
queimou, mas você vê que o fio que sai da direita passa para o primeiro, para ela e para o segundo, o terceiro lá de cima. A mesma coisa do lado esquerdo, ele sai para o primeiro, para ele que queimou e para o segundo. Então ela vai continuar acesa, porque o circuito ali, ele é fechado, vai continuar a corrente elétrica. Não vai haver problema nenhum. É o que ocorre, vou voltar de novo, um exemplo é o que ocorre dentro da nossa casa. Se a lâmpada do seu quarto queimar, todas as lâmpadas vai ficar queimada? Não vai acender? Não. Certo? A lâmpada do seu quarto ela é independente da sala. Se queimar, não interessa, as outras vão acender normalmente. Não vai causar nenhum problema. Se fosse em série, aí sim. Se você queimar a lâmpada lá da sala, do seu quarto, do banheiro, do quintal, ó, tudo vai ficar... Não é que está queimado. Tudo vai ficar apagadazinho ali. Ok? Na letra C. Então, na letra A, ela não vai acender. Na letra B, ela continua acesa, porque o circuito, a corrente, vai passar. Ela deixa passar a corrente elétrica. Certo? Elas são independentes. Letra C. Pelo que você acabou de ver, como as lâmpadas e os aparelhos eletrodomésticos de uma residência estão conectados em série ou em paralelo? O que é que você responde? Que a gente falou tanto? Em paralelos. Né? Eles estão em paralelo. Né? Nesse caso aqui, é como se fosse uma independente da outra, devido funciona. Certo? Ela em paralelo, porque cada um daquele dali, o circuito elétrico, ele fosse diferente ali, independente. Certo? Então eles vão ficar acendendo mesmo que a outra cause problema. Ou queime, né? Ou tem um problema no aparelho, mas vai passar, não vai ter problema nenhum. Se você desligar uma tomada, a outra não vai interferir. Certo? Então é em paralelo, ok? Então elas vão funcionar independente daquela que parar, certo? Elas vão funcionar independente daquela que parar. Pessoal, na 12ª, né? Às vezes você pergunta, mas rapaz, para que é que serve isso aqui? A gente estudar eletricidade. Quem sabe um dia você não vai ingressar numa carreira de engenheiro de eletricidade, ou mesmo um trabalho na Coelce, conta aqui esse camarada ali. Né? Eletricidade, trabalho isso aqui. Se não for estudar isso aqui, eles não vão para lá. Eu vou colocar uma eletrônica. Como aqui em casa tem, perto aqui de Almeida Eletrônica. Olha aí para ver. Vai lá ler para ver. Eu tenho um cara ali que conserta aparelho. Olha, se ele não souber disso aqui. Eu tenho um rapaz aqui que ele é habilitado para fazer a instalação elétrica. Olha como é bom saber. E você sendo um leigo como eu sou, em termos de fazer instalação para ver se o negócio não pega. Né? Então isso aqui é uma profissão. Né? Você está adquirindo conhecimento para uma profissão rendosa, uma profissão que vai lhe sustentar e sustentar futuramente a sua família. Eu não estou falando seu pai e sua mãe não, que pode ser também, mas a sua família que um dia você pode vir a constituir. Né? Porque vai chegar um dia que a gente vai ter uma família. Né? Cada um, não vou, pronto, cada um é cada um. Né? 12ª, o que é um curto-circuito e quais são os perigos na consequência de sua ocorrência? Pessoal, um curto-circuito é quando dois fios se tocam, né? Dois fios próximos, eles se tocam. Olha, se ele estiver, vamos dizer assim, plastificado, isolado, eles podem se tocar. Você pode pegar dois fiozinhos que você tem aí, você vai ver que ele não se toca. Perdoe, que ele não vai causar curto-circuito. Por quê? Porque ele está isolado. Aqui tem um plástico isolando. Mas se por acaso ele estiver desencapado, por alguma coisa, estragou ou ressecou, aí aquele plásticozinho ali saiu e ele está limpo, você vê o cobre, na hora que ele se tocar ali, vai ocorrer um curto-circuito, certo? Então, curto-circuito é quando dois fios próximos se tocam, certo? Estão ali, vai se tocando, né? Esse toque dele aqui, né? Ele pode causar
um acidente, alteração na carga, na carga elétrica da casa. Né? Vai haver uma alteração na carga elétrica. E isso pode ocorrer o quê? Um curto-circuito, pode queimar os aparelhos e pode até causar incêndio na casa, que você vê de vez em quando na televisão. Até um celularzinho que você deixou carregar, né? Houve lá dentro do aparelho um curto-circuitozinho. Algum coisinha lá dentro, né? Daquele um aparelho, uma coisinha lá, uma peçazinha daquela ali, tocou na outra, houve algum problema lá e causou curto-circuito. Quer dizer, alterou a carga elétrica ali. Né? A tensão elétrica ficou maior. Houve um aquecimento, daqui a pouco vai haver uma explosãozinha e, consequentemente, queimar. Né? Vai haver um incêndio ali. Isso é muito prejudicial, então tem que ter cuidado. Né? 13ª. Em um circuito elétrico, qual a função dos fusíveis, né? E disjuntores, né? Fusíveis e disjuntores. Proteger as instalações elétricas do corpo. Olha, o que a 12ª falou, né? Se você tiver um disjuntor lá fora ou dentro da sua casa, na hora que a carga elétrica ela aumenta, a tensão elétrica aumenta, o que é que vai acontecer? Ele faz desse jeito, desliga, como você desliga uma tomada. Então vai evitar de quê? Do incêndio. O curto-circuito vai parar na mesma hora, porque não vai ter como alimentar. Né? Como alimentar. Então a função do fusível e o disjuntores é proteger as instalações elétricas do curto-circuito, né? Evitando o aumento da corrente elétrica, o aumento da sobrecarga ali, certo? Olha como é que é bom. Então, quando o camarada vai colocar lá, colocou aquela pecinha, ela é uma tomadazinha, ó, tum, 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 né? Às vezes você quer trocar uma lâmpada, às vezes você quer mudar alguma coisinha ali, né? Um abajuzinho, você desliga lá, pronto, você faz toda a instalação, o rapaz também, sem que possa vir futuramente causar danos ao indivíduo. Pessoal, agora a gente está na 14ª questão. Demorou, mas chegou no fim. Na imagem abaixo, né, nós temos aqui uma bateriazinha na imagem abaixo. Explique quais as informações estão indicadas no destaque. O destaque aí deve ser um adesivozinho que eles colocam ali, ó, voltagem 115 a 230 volts, né? Corrente 10 amperes, 5,5 amperes, a intensidade, né? Porque você compra um aparelho, a gente tem 220 volts, tem lugares que é 110 volts. Se você pegar um aparelho de 110 volts e colocar em 220, ou o contrário, vai queimar, né? Vai danificar esse aparelho ali. Então, o que esse adesivo está dizendo aí no aparelho é a potência do aparelho. Nesse caso, a potência desse aparelho aí, ela é em torno de 400 watts, certo? Ela é em torno de 400 watts. Está aqui do lado, ó. Tá vendo no negritozinho aqui, ó? 400 watts atrás do aparelhozinho aí, certo? Então, aquele adesivo está dizendo, olha, você está comprando um aparelho, mas tem que saber a voltagem, certo? A corrente elétrica, se você colocar à toa, vai causar problema para você. O aparelho pode não resistir, certo? E queimar, como a gente fala, né? Danificar o aparelho. Então ali está dizendo que a potência dele é 400 watts, ok? Então tá aí, pessoal, a correção da atividade do capítulo 7, né? Da página 193 a 195, as 14 questões. Espero que tenha contribuído para tirar as dúvidas, né? Nas explicações eu voltei também a fazer a explicação dos assuntos, né? Por favor, vocês, aqueles que não acordem para Jesus, comece, nós estamos já entramos no segundo bimestre, certo? A mandar as atividades, quando eu passar, os trabalhos, os TDs, para que futuramente você não se prejudique, né? Você chegar no fim do ano, no quarto bimestre, não depender de professor. Pessoal, me arruma um ponto, pessoal passa um trabalho, não, meu amigo. O momento é agora,
certo? Você tem que fazer o seu momento agora, você tem o seu tempo em casa para fazer esse momento, certo? Isso é bom para você, olha como eu falei nesse instante, isso aqui não é só ler não, isso aqui futuramente vai ser uma carreira para você, certo? Você vai ser como a gente fala, um eletricista, né? Isso aqui você vai ter uma profissão, isso aqui não está no livro aqui à toa para você não, é como você, eu estou estudando sistema cardiovascular, né? A gente pensa que é só por estudar, não. Hoje você vai, o médico, o cardiologista. Por quê? Porque ele se interessou por aquela matéria do livro ali, né? O sistema cardiovascular, coração, cardio, coração. Hoje, você, seu pai, que Deus o livre, precisar de um cardiologista. Olha se ele não tivesse estudado. Olha se aquele cara da eletrônica, se tivesse estudado isso aqui. Certo? O pessoal que está trabalhando aí com chamada da ANEL, né? Da antiga Coelce ali. Olha, pergunta a ele como é que é o negócio ali. Né? Então estude, se dedique. Às vezes, irmão, tem um colega que também não se preocupe com o seu colega. Faça a sua parte. Certo? Então, pessoal, tenha uma boa tarde. Né? Nas próximas aulas a gente vai entrar no capítulo 8. Né? De novo eu vou explicar os assuntos, se Deus quiser. Certo? Então, felicidade para vocês. Tenha uma boa tarde. E um restante de semana na graça de Deus. Um abraço na família, até a próxima, se Deus quiser. Olha, ele vai querer, porque a gente só está fazendo o que é bom. Tchau.